Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Instituto de Religião da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Nossa aula de hoje é o capítulo 114 de Doutrinas e Convênios. Espero que todos vocês já tenham estudado a designação de casa essa semana, hein? Sim, professor. Esse capítulo inicia com a profecia do nosso querido profeta Diosmite, a um dos pioneiros, não é isso? Sim, Pedro. Mas infelizmente essa profecia falhou. Não entendi. Como assim falhou, professor? Vou explicar, Tiago. Vou colocar no quadro a profecia que está escrito em Doutrina e Convênios 114:1. Então vejamos. Em verdade, assim diz o Senhor: há sabedoria em meu servo David W. Patten, que ele acerte todos os seus negócios o tão pronto possível e faça uma disposição de sua mercadoria, que ele possa realizar uma missão para mim na próxima primavera, em companhia de outros 12, incluindo ele próprio, para dar testemunho de meu nome e dar boas novas para o mundo. Então vamos analisar essa profecia no quadro. Então vou colocar aqui, a data da profecia. Então foi escrito em 17 de abril de 1838. Qual o evento que deveria ser realizado? David ele deveria sair em missão junto com os outros 12 na primavera seguinte. Então seria o coro dos 12 que sairia para fazer essa missão. E qual seria o objetivo da missão? Pregar boas novas ao mundo. E qual a data da realização dessa profecia? Se a profecia foi escrita em abril de 1830 e fala que seria na próxima primavera, a próxima primavera nos Estados Unidos ocorre de março a maio. Então a próxima primavera seria de março a maio de 1839. Se abrirmos o livro História da Igreja na Plenitude dos Tempos, na página 119, vamos ver que David ele morreu na Guerra de Missouri, em uma batalha chamada Batalha do Rio Crockett, que ocorreu no dia 25 de outubro de 1838. Foi o dia da morte dele. Ele morreu 5 meses antes da data que seria realizada a profecia. Então, infelizmente, como professor, eu tenho que informar vocês que essa profecia falhou. Boa tarde, professor. Sim, Maria, pode falar. Meu tio é presidente da estaca. Disse que David pediu para morrer como Marte. Por isso, ele não foi para a missão profetizada. Maria, eu já iria chegar nesse assunto. Meu compromisso como professor é mostrar a realidade dos fatos, e não o que algumas pessoas querem que seja ensinado. Infelizmente, essa versão tosca é oficial da igreja. A gente pode encontrar lá no livro da História da Igreja na Plenitude dos Tempos, lá na página 200. Só que existem grandes problemas nessa versão que é oficial da igreja. E acaba no final servindo apenas como um alívio para aqueles que não querem reconhecer que a profecia de Diosmite falhou. Vou citar para vocês alguns problemas nessa desculpa oficial da igreja. Primeiro, a natureza humana. A natureza humana diz que ninguém quer morrer como Marte. Ela pode até aceitar isso sobre si, mas o desejo natural é de viver como herói e não morrer como Marte. Ninguém deseja isso para si. Podemos citar grandes exemplos. Acho que o maior deles, podemos citar o exemplo de Jesus Cristo, que ao orar no Getsemane falou: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Quer dizer, isso mostra que Cristo ele aceitava o sofrimento para si, mas ele não desejava ter aquele sofrimento. O segundo grande problema dessa história é que não existe nenhum relato histórico da época que fala que ele tenha pedido isso, muito menos que Deus tenha concedido a ele esse desejo. Então, de onde veio essa história, professor? Maria, o livro A História da Igreja na Plenitude dos Tempos baseou-se em um livro escrito em 1900, que fala sobre a vida de David Patten. Quer dizer, até 1990, ninguém nunca mencionou esse pedido dele, nem o próprio Diosmite. Quer dizer, Diosmite morreu e nunca escreveu que ele tinha feito esse pedido.
e muito menos que Deus tinha aceito isso. A necessidade de justificar a falha da profecia que gerou essa história, quando todas as partes envolvidas já estavam mortas e nunca mencionaram o fato. Professor, se a igreja diz, eu acredito. Eu acredito em tudo que a igreja fala. Tudo bem, Pedro, vamos considerar que ele realmente tenha pedido para morrer como um mártir. Vamos considerar alguns fatores. O próprio Joseph Smith morreu depois do período da profecia. Por que David, que tinha um trabalho profetizado, não poderia morrer depois e cumprir a profecia? Se Deus tinha uma missão profetizada para David, não seria lógico que Deus deixaria ele cumprir a missão e depois faria ele morrer como um mártir? Deus conhece o coração e o desejo de todos. Antes mesmo do próprio David desejar isso, o próprio Deus saberia que ele teria esse desejo no coração. Então por que Deus faria uma falsa profecia que o próprio Deus saberia que não se iria cumprir? São muitas desculpas toscas para falar simplesmente o óbvio, que Joseph Smith errou. Essas desculpas geram mais dúvidas e perguntas que respostas para aqueles que realmente procuram saber a verdade. Não, professor, não, eu não posso aceitar isso, professor. Eu posso aceitar tudo na vida, menos que Joseph Smith tenha errado. Eu lamento, Pedro, mas esses são os fatos. Professor, mas quando uma pessoa que se diz profeta erra uma profecia desse jeito, isso não significa que ele é um falso profeta? E acabou a aula. Desculpa, mas as perguntas ficam para a próxima aula. Uma boa tarde a todos.